Ok, pessoal, então nós temos aí o quadro, né, que é justamente o quadro da situação em que nós descrevemos anteriormente, que é o fato de nós termos aí como fonte da criação um ser pessoal, né, com características pessoais, cuja essência máxima é observável do ponto de vista da observação em que nós podemos fazer a partir da condição humana, que é a admissão de que esse ser pode sim ser um ser compassivo por conta da observação direta que nós fazemos quando analisamos os seus efeitos enquanto existência, que seria justamente a entidade vivente no seu aspecto manifesto como ser humano, aí, a seleção dos seres humanos, etc., tudo que foi feito anteriormente. Muito bem. Agora, nós temos que entender agora por que esse ser, primeiramente, tá? Antes de criar o mundo material, porque a criação do mundo material é uma consequência da existência desse ser. Porque caso esse ser não houvesse ou não existisse, possivelmente nós não teríamos uma criação, não é? Isso, as dúvidas a respeito de se há ou não Deus já foram resolvidas na primeira fase, nos primeiros vídeos. Então, voltar com a possibilidade, quando nós admitimos que não havendo Deus, possivelmente não haveria criação, pode-se argumentar assim, mas isso com base na possibilidade de que haja Deus. Mas, como nós vimos, através da discriminação, essa possibilidade ela é muito mais racional, plausível e aceitável. Portanto, é a possibilidade mais coerente para fechar a equação desse quebra-cabeça que é o enigma da existência. Então a gente está usando essa peça que parece ser muito mais completa e que se encaixa muito mais perfeitamente dentro do enigma, que seria juntar aí essas peças soltas para formar um quadro e entender a forma completa da situação em que nós estamos. Então estamos partindo desse princípio, não vamos retornar ao mesmo tema, tá? O que um ser assim, com essa qualidade maternal de amor e compaixão, ao mesmo porque esse ser, ele criaria ou geraria ou produziria seres viventes, por exemplo, né? Vamos supor que eu seja Deus. Por que eu deveria criar? Que força me empurraria, me obrigaria a criar? Simplesmente uma curiosidade? Não faria sentido. Por que eu deveria ter essa curiosidade se eu não tenho necessidade nenhuma de utilizar a minha curiosidade, já que eu sou onisciente, então não é questão de curiosidade. Será que tem uma força que me obriga a criar? Bom, se tem uma força que me obriga a criar, essa força então seria uma força mais poderosa do que o próprio Deus, porque empurraria Deus para o processo de criação. Então a gente já não falaria em termos absolutos de um ser onipotente, cuja própria força em si seria suficiente para comandar as próprias ações. Ou seja, se Deus se sente na obrigação de criar, então aí já é uma força que o está movendo para essa ação. Já não seria mais um ser onipotente, mas seria um ser que dependeria de uma força externa a ele, ou mesmo de uma força que o controlasse. Seria possível isso? Seria. Até poderia ser. Então qual seria essa força, né? Porque, por exemplo, quando a gente observa a nossa vida normal, o que seria, por exemplo, um ato inteligente para criar? Eu tenho 2 filhos, né? Se eu usar só a minha inteligência, por exemplo, eu não teria filhos. Porque ter filhos significa que eu vou ter gastos para o resto da minha vida, preocupações, que eu vou ter que trabalhar mais, enfim. A Europa, por exemplo, tem uma escassez muito grande de população porque devido ao avanço da educação das pessoas, de cultura, eles ficam mais inteligentes. E devido a essa inteligência um pouco mais trabalhada, o que eles fazem? Eles conseguem prever o futuro usando a inteligência. E a previsão de futuro com muitos filhos não é nada assim atrativa. E isso os assusta e, portanto, eles não querem ter filhos, até mesmo porque isso tira a liberdade, eles não conseguem fazer muitas coisas quando têm filhos. Então eles têm uma baixa de produção de filhos, não é? E, portanto, assim, inclusive até as famílias mais pobres
são as famílias que mais filhos têm, justamente porque eles não conseguem fazer uma previsão de médio e longo prazo, eles não conseguem fazer essa análise de futuro. E aí eles têm um monte de filhos. Então, na medida em que a pessoa é muito inteligente, ela evita filhos, né? Porque a situação realmente ela é bastante séria na hora de ter filhos. Então, a inteligência por si só pode fazer com que a pessoa não queira ter filhos. Então, se por exemplo eu sou Deus e eu sou muito inteligente, uma das coisas que eu poderia evitar é criar filhos, justamente porque eles vão me dar um trabalho infinito, já que eu sou o meu processo de criação infinita. Imagina o trabalho que eu vou ter, vai ser um trabalho infinito. E eu, como sendo Deus e eu estando muito bem comigo mesmo, talvez eu não quisesse, por inteligência, criar filhos. Então, das forças que poderiam impulsionar ou da prerrogativa que nós podemos admitir que seriam condições primárias ou primeiras que impulsionariam Deus para tomar essa atitude de criar ou de expandir as entidades viventes, nós vimos que a própria inteligência dele talvez não fosse necessariamente a causa, porque uma pessoa simplesmente por uma questão de inteligência, ela não cria. Inclusive se diz, se pensar não casa. É melhor não pensar, porque se pensar muito acaba não casando. E se pensar mais ainda, aí acaba não tendo filhos. Então é melhor não pensar muito, né? Por isso que a maioria dos filhos acontecem por acidentes. É difícil uma programação, muitas pessoas programam, mas de modo geral acontece assim mesmo. Agora, a inteligência em si, ela não é um recurso suficiente para convencer alguém de ter filhos, tá? Eu vou concluir esse vídeo aqui e vamos abrir um outro para ver qual seria uma outra possibilidade que motivasse Deus para esse processo criativo, ok? Então, vamos aguardar e, por favor, abra o próximo vídeo. Namastê.